cultuar em teu nome, tá? Te agradeço, meu Deus, pela nossa vida. Te agradeço, meu Deus, por tu nos conceder a vitória de vir aqui à tua casa e louvar e cultuar em teu nome. Obrigado, meu Deus, que o Senhor conduza os louvores e o culto. Obrigado, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos? Podemos assentar, amém? Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai me acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Amém, irmãos? Estão todos bem aí? Graças a Deus. Louvando o Senhor Jesus Cristo. Estamos cada vez mais fortes, amém? Eu preciso pensar mais em Deus, mas em Deus eu preciso pensar. Minha vida está desalinhada, minha vida eu preciso alinhar. Meu altar está desarrumado, meu altar eu preciso arrumar. Crente assim desta maneira, no céu não podes entrar. Meu altar foram as pedras que desmoronaram, os meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus, vaidoso assim fracassei. Descobri que um homem sem Deus não é nada, é um luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. Eu sei que o cair é do homem, mas o Senhor o faz levantar. Por mais que eu tenha pecado, Deus é grande em perdoar. Quando o homem confessa e deixa
pensar mais em Deus, vaidoso assim fracassei. Descobri que um homem sem Deus não é nada, é um luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. Amém, irmãos? Aleluia, graças a Deus. Aleluia. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus de te ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus de te ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio queimando lá na cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio queimando lá na cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, eu estou aqui. E aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, eu estou aqui. Usa-me, sou tua imagem. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou teu milagre. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, eu estou aqui. Amém, irmãos? Graças a Deus, aleluia. Nos colocamos em pé, irmãos. O irmão Décio vai fazer a segunda parte. Pai querido, muito obrigado, Pai,
por mais essa oportunidade que estamos aqui reunidos para te louvar, te adorar, bendizer o teu nome. Agora, Pai, te pedimos que o Senhor aceite nossas ofertas, nossos dízimos, Pai. Prepare nosso coração para a tua palavra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, e me tira desta cova, e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas, e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. Tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, é escudo para os que nele crêem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, é escudo para os que nele crêem. Aleluia. Somente crer, somente crer, tudo é possível.
Boa noite, irmãos. O Senhor Jesus abençoe. Já vamos abrir a nossa Bíblia aqui. No livro de Apocalipse, no capítulo 13. Capítulo 13 de Apocalipse. Vamos ler esse capítulo para nós entender aqui, né? Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha cabeças de 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre a sua cabeça um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o poder, e o seu trono o grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que viu a besta, e seu poder, e adorar a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca como proferir grandes coisas, blasfêmias. Deu-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e do que habitam na terra, no céu. E foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-lo. E deu-lhe o poder sobre toda a tribo, a língua e nação. E adoraram os que habitavam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém leva em cativeiro, em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Amém. Até aqui nós vamos ler. Vamos curvar nossa cabeça. Pai querido, é tão agradável estar na tua casa, ouvir esses bons cânticos, essas adorações maravilhosas que nosso coração tanto almeja e deseja. Senhor, nós estamos aqui por uma causa, é porque te amamos. Não viemos aqui para nos encontrar uns com os outros, mas encontrar o Senhor aqui. O Espírito Santo de verdade, aquele que tira todas as coisas que não são, Senhor. E guia-nos por essa noite agora, Senhor, no que vamos falar aqui. Talvez eu não ocupe as minhas palavras, mas aquilo que está na profecia, aquilo que foi profetizado, Senhor, com grande, ó Deus, entusiasmo e glória do Espírito Santo. Então eu te peço que agora abençoe cada santo que está nessa casa, cada filho que tem se esforçado por essa palavra. Que agora isso, Senhor, esteja sobre eles, a bênção do Senhor, a presença do Espírito Santo, Senhor. E aqueles que não entenderam ainda isso, possam entender, Senhor, que está chegando o fim, esse é o fim de todas as coisas. Pai, abre as portas para que seja visto isso, que seja esclarecido, Senhor, revelado a cada pessoa. Que ninguém, Senhor, possa sair neutro, mas alcançar de Deus os benefícios que precisa alcançar. Nós te pedimos a paz de Deus, o amor de Jesus nesta noite em cada coração. Pedimos que nos ajude a entender essas coisas. E pedimos a tua direção, a tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar, irmãos. Deus abençoe a todos, bem-vindos. Estou vendo o Henrique também ali, né, irmã? Deus abençoe vocês. E hoje é um dia de bastante chuva, né? Isso complica também um pouquinho a vida das pessoas. E eu pensei no que eu ia falar, busquei de Deus desde pela manhã,
e não consegui agora no final me apartar disso aqui. Vou falar da marca da besta nessa noite, certo? Não eu, mas a profecia que o profeta deixou para esta era, para esse momento. Isso é preocupante, é muito preocupante, porque está se cumprindo o resto das profecias que restou de todas aquelas que já cumpriram. A Bíblia, só no tempo de Jesus, cumpriu 600 profecias. Você vê que a Bíblia é um livro que não é entendido humanamente, é uma revelação que vem da parte de Deus. Eu queria muito que vocês captassem isso, né? Essa besta, nessa primeira parte, significa o catolicismo romano. É a besta que emerge das águas, que são povos, nações e línguas. São gentes que estão aliadas a ela. Bem, a outra parte nós vamos ver a outra besta, que significa os Estados Unidos. E nós temos uma profecia do profeta de Deus aqui, que nós vamos mostrar para vocês, que cumpriu ontem sim, né? Que foi empossado o 8º Papa. E o 8º Papa é o último, não tem outro. Na contagem deles, esse é o 8º, e o 8º irá à perdição, quer dizer, não tem mais saída. O mundo está no caos. A hora do aperto chegou para todos que estão sobre a terra. Somente aqueles que estarão prontos para o arrebatamento e sairão livres disso. Mas veja o que diz aqui. Ele diz assim, o profeta aqui no parágrafo 87 da mensagem Atos do Espírito Santo. Se vocês querem anotar, Atos do Espírito Santo, ele diz assim, isso foi 19 de dezembro de 1954 que ele profetizou isso. E foi tão exato na cabeça da taxa que não tem saída. Certo, irmãos? E o que nós queremos é um profeta justo, um que não minta. Amém. Um profeta que disse a verdade nessa era do que ia acontecer. Está acontecendo. Amém. Olha aqui. Amém, irmãos? Eu creio que um dia glorioso desses, quando essa confederação unidas de igrejas juntas, eu consigo que está vindo, e um novo Papa for trazido dos Estados Unidos. De onde veio esse Papa? É nosso. Estados Unidos. Veja como nós temos um profeta que está nos divertindo a sair do caos. Veja, olha aqui. E colocado ali, lá conforme a profecia. Conforme a profecia. Isso não se trata de... Eu acho que seja. É uma profecia de um profeta. E a profecia de um profeta não pode cair por terra. Esse é o profeta maior dessa era que trouxe a vindicação de tudo, mostrando. Amém. Escute isso aqui. Então, ele diz, então formarão uma imagem semelhante à besta, depois desse Papa. Olha, eu lhes digo, a verdadeira igreja de Deus será forçada a se ajuntar. Amém? Cada eleito que está faltando vai chegar correndo nesse dia. Todo o tempo que pregamos, essa mensagem, você sabe que eu criei nela há 50 anos atrás, faz 50 anos que eu prego ela. Esperando este dia, esta hora, e cumpriu ontem. Então, os verdadeiros crentes dentre os metodistas, batistas, presbiterianos, nazarenos e peregrinos da santidade foram os que formaram o corpo, não é? Cada um saiu do seu lugar
porque tinha que se formar aquele corpo ali. Vocês estão vendo, né? De 7 ajustes, que se chama pirâmide. Estatura de um homem perfeito. Então, cada membro que saiu, ele compôs esse corpo. E de onde é que saiu ele? De todo o sistema. Muitos chamados, poucos escolhidos. Então, Deus chamou os seus escolhidos, está chamando para formar o corpo. E o profeta fala ali nos selos que quando o último eleito chegar, né, então terminará tudo. A noiva sai do arrebatamento. Aleluia. Ela vai para casa. Para a casa do Pai. A paternidade está conosco, é ali. O que é aquela coluna de fogo é ali? Olhem para ali para vocês verem. O que significa aquilo ali? A paternidade. O que ele era no princípio. Aquela luz, e aquela luz gerou filho e virou, se tornou carne sobre a terra, Deus em carne. E agora ele foi arrebatado e está na intercessão. Mas ele mandou o Espírito Santo e hoje ele está encarnado na igreja. Amém. Ele está guiando a igreja. Vocês creem? Amém. Amém? Através do batismo do Espírito Santo. Então ele diz aqui, e os agnósticos superficiais de mente serão jogadas de lado. Tudo que for o homem pensou que seria, acabou agora. As imaginações, os cálculos, aquilo que ele achou que podia ser, não é mais. Agora Deus entrou em cena, ajuntará o seu povo, levará, e o que ficar vai entrar numa tribulação. Estão entendendo? Porque isso é a palavra. Deles entrarão direto à confederação de igrejas, que é a imagem da besta. Amém, irmãos? Vamos ler essa outra parte aqui, de Apocalipse 13, para vocês entenderem. A besta que emerge da terra agora. Da onde sai? Então, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes e de um cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta à sua presença. E faz que a terra, os que nela habitam, adorem a besta, cujas chagas mortais foram feridas. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu, à vista dos homens. Eu falei numa live, eu acredito que a maneira de não ser enganado é só uma linha. É como isso aqui. O que eles vão apresentar do outro lado negativo é tão parecido com o verdadeiro, só que Deus é 100% e Satanás é quanto? 99. Ele chega a 99,9% de verdade. Deus é 100%. Então quem vence? Deus não habita em mentiras. Uma mentirinha pequena e uma grande é a mesma coisa. Deus trabalha em linhas certas e corretas. Então olha aqui, enganarão os que habitam na terra com sinais que lhe permitirão que o fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que receberia a ferida da espada mortal. A imagem da besta é todo o sistema religioso unido com ela no concílio. Haverá, já está formado tudo. Eu tenho um livro em casa chamado livro catedrático, né? É como um dicionário da Igreja Católica Romana de interpretação. Esse que partiu deixou tudo pronto, claro, tudo certo.
né? Ele deu uma volta ao mundo. Vocês viram que ele deu uma volta ao mundo? Eu falei num culto aqui nessa congregação. Quando ele estava dando uma volta ao mundo, fechando o círculo para unir o concílio. E ele chegou a ir até a Israel. Tá? Porque lá também tem católicos, lá a nação está misturada. Mas vocês entendam que ali de Israel sairá 144 mil judeus também, que serão selados com o Espírito Santo, como você foi, para abrir os olhos e ver essas coisas que estamos vendo. Graças a Deus. Aleluia. Talvez eu não consiga terminar isso essa noite, mas vamos deixar claro para vocês isso aqui, certo? É impossível que você não entenda isso. Olha aqui, e abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, como para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu, certo? Essa é a besta que emerge da terra. E foi-lhe permitido... desculpe, irmão, eu estou aqui noutra leitura aqui. Então diz assim, e com sinais que eles apresentaram, engana até os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizessem na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta. Amém, que receberá a cura da ferida, a primeira besta romana, que caiu. Agora levantou-se duas, uma dos Estados Unidos e outra de Roma. Certo? Amém. Uma emerge das águas, polo política e religião nos Estados Unidos. Veja. É por isso que o profeta diz que esse Papa tinha que vir de onde? Dos Estados Unidos. Senão, ia dar um pouco de trabalho isso, né? Por isso ele diz aqui, que depois que ele fosse empossado, ia começar a imagem da besta. Certo? Essa união para o concílio. E esse tabernáculo aí não podemos pregar mais nele, será fechado. Vocês vão ver uma placa federal ali dizendo não há mais cultos nesse lugar. Mas quando isso acontecer, naqueles momentos nós saímos. Amém. Porque a noiva não verá a marca da besta. Amém. Glória a Deus. Não, a noiva irá antes disso. Amém. Ela estará no palácio, em casa, com seu rei. Por isso vale a pena viver uma mensagem como essa. Amém. Né? Aguardar um momento de tudo, porque agora chegamos no fim de tudo. E nós devemos estar tão prontos a qualquer momento. Olha, então veja aqui, e fez que todos os pequenos, grandes, ricos e pobres, livres, servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita e na sua testa. Veja, para que ninguém possa comprar ou vender, isso será depois do arrebatamento. Glória a Deus. Isso o profeta deixa claro para nós. Depois do arrebatamento. Então vejam bem, para que ninguém possa comprar ou vender, então, aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, que é o número de um homem, e o seu número é 666. Lá no trono desse homem tem um escrito assim, Vigário e Filho dele. Isso quer dizer sentar no lugar de Deus. Amém? Amém. Amanhã, se Deus quiser, eu posso apresentar para vocês isso, mostrar aonde o profeta mostrou isso. Hoje talvez não dê, né, porque nós não vamos ser muito longos. Mas, vejam vocês, tudo isso está acontecendo para que nós abra nossos olhos. Amém.
Amém. Sério, tudo que nós ouvimos esses anos que passaram, parecia que nada ia acontecer. Verdade. Mas agora chegou o momento do aperto. Aleluia. Aquele momento que o profeta diz: ou você sai para cima ou fica no sistema. Então ele diz: será forçado, certo? O eleito virá para o seu lugar de qualquer maneira, porque Deus elegeu ele para estar no corpo. Glória a Deus. Não foi para estar no mundo, Amém. ou nas religiões, no sistema. O eleito forma um corpo, você crê? Amém. E esse é o corpo da igreja noiva. Amém. O sistema está formando um corpo, sim, mas é um falso sistema, é um boicote que eles estão criando. Veja, é um engano. E quando as pessoas se acharem enganadas, não tem mais saída. O mundo está em caos. Certo? Olha aqui, eu tenho uma mensagem aqui que eu posso ajudar vocês um pouquinho. Que foi feita uma pergunta ao mensageiro dessa maneira assim: irmão Branda, falando sobre a marca da besta, o Senhor não crê que eles tatuarão um número na testa ou algo na mão? Não, senhor. Ele disse: não, senhor, não haverá nem na mão nada visível, é invisível. Certo? É somente você dar a palavra que está conforme com aquilo. E você estará. Hoje, quem rejeita a palavra de Deus já está completamente do outro lado. A única pessoa que vai ter uma chance ainda, o profeta diz, na tribulação, será o amigo da noiva. Aquele que é amigo da noiva é amigo de Deus. Deus não pode deixar ele sem uma recompensa. Mas isso é muito grave, tem que ir ao trono branco. Não é? Se você der um copo de água para a pessoa, você vai ter que ir lá no trono branco, porque Deus tem tudo anotado. Você pensa que Deus não tem o seu choro desde o nascimento anotado? Diz o profeta que vai passar uma grande tela lá, e que nós não vamos poder dizer que não foi verdade. De cada ato nosso que não foi confessado, está oculto. Vai aparecer lá. Mas ainda hoje, nessa noite, ainda existe uma saída, não existe? Amém. Para todos nós. Pensar, raciocinar, parar. O que vamos fazer com isso? Certo? Você não pensa que não está vindo um governo mundial? Está vindo. É impossível. O Papa diz esse Papa, antes desse que saiu agora, eu tenho os documentos em casa. Ele diz: um governo mundial é inevitável para matar a fome do mundo. Isso será controlado por um sistema, e você vai ter simplesmente algo que vai identificar você lá no sistema. Você pode buscar o seu dinheiro por um pouco de tempo, vai ser muito bom, não é? Mas isso verá repentinamente uma destruição. Então eles vão fazer aquilo que o profeta disse, isso vai para um boicote, né? Todos estarão no mesmo pacote. Amém? Então, estão vendo vocês? Então ele diz: certamente ninguém poderá comprar ou vender a menos que pertença à confederação de igrejas. Esse assunto é religioso e político. A besta que emerge do céu tem 2 chifres. Apocalipse 13, que você depois leia esse capítulo de novo. E esses 2 chifres, um representa a política e a religião. Os 2 poderes juntos. Os judeus serão enganados, claro, porque o profeta diz: a moeda do mundo voltará a ser ouro outra vez. Você crê no profeta? Amém. Então, será ouro.
E a única coisa que não perece é o ouro. Aleluia. Alguém perguntou ao mensageiro assim: por que o Senhor diz que as ruas de La Nova Jerusalém serão de ouro, os muros serão de cristais? Da onde vão tirar tanto ouro? Ele disse: o mesmo Deus que criou o ouro vai criar o prata também para lá. Amém. Amém. É o mesmo Criador, é o mesmo Deus. Qual é a dúvida? Nenhuma? Então nós vamos ver muitas propostas nesse dia, política e religiosa, para nós. E nós vamos fazer a escolha. Eu já fiz a minha. Amém. Amém. Eu moro por Cristo. Amém. Certo? Se eu tiver que ser um mártir um dia, não tem problema. Mas que eu não nego a minha fé, não nego. Amém. Glória. Isso é certo. Eu não vou negar a minha fé como aqueles mártires do passado. Amém. Negar a fé? Não. E onde é que eles estão? Em vestes brancas na sexta dimensão. Amém. Certo? Aleluia. Então, o que Deus quer de nós? É uma sinceridade de coração. Certo? Oh, glória a Deus. Então ele diz aqui, ó, isso é verdade. Agora isso virá como uma união. União, escute. E o profeta da era nos diz que isso será numa noite. Você vai dormir tranquilo e vai levantar em problemas no outro dia. Certo? Em problemas. Porque isso será implantado, simplesmente executado o que já está pronto. Isso é um poder federal. Não é um poder municipal que alguém pode derrubar essa lei. Não, é uma lei federal que está vindo. Vejam vocês, aparentemente parece muito boa. E o profeta diz que Satanás sempre imita o que Deus faz. Não é? Se Deus tem um milênio, então ele quer formar um governo mundial para dizer vai ficar tudo bem. Mas não é possível ficar bem com uma coisa errada no governo. Agora o governo do milênio, sim, está certo? Aleluia. Quantos vão estar lá? Amém. Por fé eu creio que estou lá. Amém. Aleluia. E vocês têm que levantar as mãos e por fé estar lá também. Aleluia. Aleluia. Eu vou fazer uma basezinha essa noite e prometo que amanhã sim nós vamos discutir esse assunto, tá certo? Glória a Deus. Olha aqui. Então, isso é verdade. Agora, integrando uma união, veja, união, formando uma religião unida. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Os protestantes já têm o batismo católico. Tem uma trindade. O que mais que falta para eles? Hein? Tá bem? O que falta para eles? Agora é decidir ficar do lado de lá. Porque já está pronto. Queiram ou não queiram, sabe? O profeta diz que esses tabernáculos, eles vão fazer como como se chama isso, irmão Henrique, no quartel? Guardar a munição? Como é que é? Como? Guardar a munição e arma. Paiol. Paiol. Eles vão utilizar para isso. E a hora que eles colocar aquela placa lá, nós não podemos tirar mais nada aqui de dentro. O que vai provar que nós somos crentes vai ser essas mensagens que estão por aqui. Amém. Amém. Mas eles podem pegar esse livro, querer jogar e culpa e até nos levar um pouquinho para dar uma explicação, mas, irmãos, ela já está aqui dentro, não adianta. Não adianta. Isso já me mudou. Isso me mudou. Isso me tirou já do sistema do homem. Veja, então aqui, ó.
ficam aqui o tempo todo. Sigam-me, vocês, esses países onde o catolicismo tem domínio, vocês verão que acontece, irmão, eles dizem a todos que fazer o que eles querem que façam. Vocês sabem, já existe muita imposição hoje de religião nesse sentido. Olha, nós não estamos numa religião, eu não estou numa religião organizada pelo homem. Amém? Amém, irmãos? Ele me elegeu antes que o mundo existisse, essa causa de eu estar aqui. Amém. E hoje eu vou fazer parte do corpo do Senhor Jesus. Me juntar com aqueles santos que já partiram sendo martirizados. Eu vou encontrar eles ressuscitados aqui no dia desse. Vocês creem? Amém. Olha aqui. Então, irmãos, ele falou como um dragão, exerceu o mesmo poder que o dragão tinha. Esses são os Estados Unidos. Veja a trama, o perigo que está sendo colocado, né? Você não acha que tudo está pronto lá nos Estados Unidos? Onde o presidente recebeu sua posse, não foi dentro de uma igreja? Está vendo? Foi? Ou não foi? Amém. E aonde ele conseguiu aquela posse? Vocês prestaram atenção, é bom ler essas coisas. Dentro de um dos cabeças do concílio. Um que já assinou o concílio. E aparentemente isso está vindo assim como um engano muito sutil. Isso vai estourar daqui um pouquinho. Pode até que eu nem chegue em casa dessa vez. Amém. Mas nós encontraremos além do grande rio naquela manhã. Esse é o consolo. Filhos de Deus, filhas de Deus, vocês estão aqui nessa noite. Eu sei que isso é difícil, foi difícil para mim entender isso. Mas hoje Deus abriu meus entendimentos. Entende? Abriu para que eu entenda que agora eu e Deus. Agora eu indivíduo, o sistema está unido, então agora eu como indivíduo, o que eu tenho que fazer? Me unir ao corpo de Cristo. Amém. Que é a igreja local, a igreja, né? Que ele tem na terra. Agora, olha aqui, ó. Correto? Um ministro me disse, não muito tempo atrás, um amigo meu, argumentou, irmão Brana, Deus nunca permitiu que os Estados Unidos caíssem. Preste atenção aqui. Por causa da base dos seus antepassados, amém? Que foi fundado religiosamente os Estados Unidos. Leia a história de e Abraham Lincoln, aqueles homens que fundaram os Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, agora na posse, vocês viram que ele levantou uma Bíblia que Abraham Lincoln tinha? Né? Abraham Lincoln? Amém? Que ainda está guardada desde aquele tempo. O juramento do presidente dos Estados Unidos não é feito em cima da Constituição, é em cima da Bíblia. Perfeito, em cima da Bíblia. Agora, obrigado, irmão Henrique, isso mesmo, em cima da Bíblia, tá vendo? É em cima da Bíblia que eles fizeram esse juramento, né? Agora, vamos ver aqui, ó. Respondi, ele disse, ele deixou os judeus serem levados, ficou olhando sacrificar os judeus, e Deus cobra. Chegou o momento de Deus cobrar isso. Olha aqui, eles tinham uma posição muito melhor do que nós. E vocês sabem que os Estados Unidos hoje estão fortes porque tem 6 milhões de judeus lá dentro. E são donos dos bancos,
riquezas que eles têm lá, né? Veja. Amém. Você nunca pode pensar que Deus tirou a mão dos judeus. Ele tirou eles da mesa para colocar nós, gentios. Verdade, aleluia. Mas Ele está chamando, todos eles estão vindo. Vocês viram esse dia como se chama aquele lá? Me ajudem. Que eles têm lá, não é cenáculo, como é que é? Sinédrio. Obrigado, irmão. Sinédrio. Eles estão unidos chamando todo judeu para Israel, para esperar o Messias. Aleluia. Então está quase na hora de Deus tirar a mão dos gentios. Glória a Deus. Aleluia. Estão vendo vocês? E chamarão 144 mil judeus, os dois profetas de Apocalipse 11, Moisés e Elias. Aleluia. Ele vai chamar 144 mil, sabe para quê? Que diz o profeta? Para escoltar a noiva para o palácio. Glória a Deus. Glória a Deus. Eles serão os guardiões da porta do palácio. E a gente teve mais ou menos calculando, não vou dizer que seja o certo, mas a porta do palácio é calculada em 120 metros de altura. E terá 12 mil judeus em cada porta, cuidando de nós, a noiva. Estão vendo? Então a noiva não estará no palácio sem eles. Vocês estão vendo que a noiva sai 3 anos e meio para as bodas, né? E quando volta por reinado, já com os judeus recuperados. Amém. Glória a Deus. Estão entendendo? Glória a Deus. Recuperados. Então, o profeta diz que eles escoltarão a noiva ao palácio. Eles serão os eunucos que vão cuidar da noiva no palácio. A noiva especial. Glória a Deus. Então, vendo, irmãos? Devemos amar os judeus, sim. Ele é o povo de Deus. Ele é como a menina dos olhos de Deus, a Bíblia diz. Deus jamais esquecerá. O profeta fez uma narração sobre isso. Ele diz que aqueles judeus de barbas longas que estão nos muros de lamentações, Deus não suporta ver eles clamar. Deus vira o rosto, porque Ele não aguenta mais ver eles clamarem. Né? Glória a Deus. Mas Ele está voltando para eles. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Quem tem Apocalipse 11 para mim aí? Por favor. Então ele diz aqui, ó. Isso é certo, Deus não dá testemunha, nenhuma honra à geração que passou. Está vendo? Ou você anda na linha, ou você estará fora do reino. Esse é um profeta falando. Amém. Aleluia, glória a Deus. Então, isso é tudo verdadeiramente, isso é muito duro, ele diz. Mas faz bem para você, é a Escritura. E todos nós amamos a Escritura aqui, a Bíblia não. Não há livro como a Bíblia. Eu leio ela desde os 12 anos. Amém. Não sei se algum dia eu deixei de ler nesses 12 anos, desde os 12 anos. Se deixei foi muito pouco. Pouco tempo, o meses, o anos, não sei. Mas de 50 anos para cá, depois que eu peguei essa mensagem, eu não deixo um dia de não ler a Bíblia e essas mensagens. Porque ela não me conta história, ela me coloca lá. Aleluia. E eu não preciso de livro para mim saber de histórias acontecidas. Eu preciso de estar lá. Amém. Quem achou aí? Achou, amor? Lê para mim, por favor, as 2 testemunhas aí.
Apocalipse. E foi-me dada uma cena semelhante a uma vara. Então chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Pode sim. E deixa o átrio que está fora do templo. Não o meças, porque foi dado às nações. E pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, que profetizarão por 1270 dias, 60 dias. vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais, que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, o fogo sairá da sua boca e devorará Oh, glória. os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Pronto. Estes... Aí, irmã, tá bom, obrigado. Amém. Olha, 1260 dias. Some aí. Mês de 30 dias é o calendário judeu. É o calendário original de Deus, é 30 dias. Os outros são enganosos. Some 1260 dias, dá 3 anos e meio. Aleluia. Tinha 70 semanas para os judeus. Jesus cumpriu a metade, 3 anos e meio no seu ministério. Ficou 3 anos e meio agora, para esses 2 profetas, que vão chamar os 144 mil judeus, que são as oliveiras que estão do lado do altar. Certo? Então vejam vocês, 42, o quê? Que deu ali? 42 meses. Some tudo isso. Vocês é bom de matemática, professor? 3 anos e meio. Tá certo? Viram a matemática de Deus? Agora veja como Satanás enganou com os seus calendários e tudo para tirar a imagem da Bíblia do que ela é. Ele colocou o calendário juliano esse, né? E tem outro ainda, como é que é? Agora eu esqueci. Mas são calendários 30 dias, 28 dias, 29 dias, e o calendário de Deus é 30 dias. Vocês viram aí na Bíblia? 30 dias. Então, 3 anos e meio dá 1260 dias. Jesus cumpriu a metade das 70 semanas. Então, na metade das 70 semanas foi retirado o sacrifício. Jesus saiu. Passou para os gentios. E ficou 3 anos e meio agora para os 2 profetas juntar os 144 mil. Estão me entendendo? Glória a Deus. Então, nós podemos pensar de outra maneira, como quiser, mas isso aqui é a Bíblia, não adianta. Isso é a palavra. Certo? Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Olha aqui. Então, vamos um pouquinho mais aqui. Foi só para vocês entenderem um pouquinho. Já é 8 horas, né? Os judeus eram levados, eles tinham uma posição muito melhor do que nós. Eles tinham o Jeová com eles. Aleluia. O chamado Jeová Jireh, que é o provedor de tudo. Graças a Deus. Eles tinham, mas eles rejeitaram, crucificaram, mataram o rei da vida. Certo? Mas ele ressuscitou. Aleluia. E não era mortal como um homem. Eles tentaram. Vocês imaginem, hoje você pega uma espada e ultrapassa o coração do homem, ele não ressuscita mais, né? Ou ressuscita? Não.
Mas eles cruzaram com a espada no coração do meu mestre, jogaram na sepultura e disseram, e o próprio Satanás, diz o irmão Branda, que quando Jesus chegou no inferno estava em festa. Chegou a teofania de Jesus e disse, agora a chave é minha. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então eles estavam em festa porque eles pensaram, agora matamos, terminou tudo. Amém? Amém, irmão? Amém. Então ele tomou a chave de Satanás e disse, agora a chave é minha. Amém. Agora eu tenho a chave da morte e da vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Então vejam vocês. E ali ele foi para o paraíso, naquele corpo teofânico. Teofania quer dizer um corpo que aparece e desaparece. É um corpo chamado corpo provisório. Você sabe que o nosso corpo, num sentido, é provisório? Porque você vem aqui com a idade contada por Deus. Jó 14, quer que vai ler para mim aí? Você sabe que você tem a vida contada? Você sabe que Deus tem o dia para cancelar a tua vida? Hein? Sabia? Hein? Quem lê aí para mim, bem ligeirinho, Jó 14. Ó, aleluia. Então veja bem, se ele tem isso contado, não adianta eu ir no melhor médico da cidade. Não adianta eu atravessar o Brasil para ir no médico. Os Estados Unidos, tudo mais, não tem nada. O profeta diz que a hora que chegar a tua hora, pode chamar todos os médicos do mundo para te atender. Você vai embora. Amém. Acharam? Amém. Pode ler para mim, irmão, faz favor. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Não, Jó. É Jó. Jó, eu botei João. É Jó 14. Certo? Bom, quando vocês vão achando aí, amém. Olha aqui. Então, isso é certo. Deus não dá nenhuma honra à geração que passou. Ou você está na linha, ou está fora do reino. Isso é tudo verdadeiramente. Isso é muito duro, mas faz bem para você. Isso é Escritura. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Acharam agora? Amém. Pode ler, irmão, pode ler. O homem nascido da mulher Ó, é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e se seca. Foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abres os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém, visto que os seus dias estão determinados. Contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará Amém. além deles. tá aí. Amém. Certo? Amém. Amém? E lá no livro de Jeremias, se não me foge, eu acho que é Jeremias, sim, vocês podem ler. Nem todo Jeremias que vocês vão encontrar, tá certo? Que Deus tem o poder e autoridade sobre o bem e o mal. Ele que comanda tudo. Aleluia. E o profeta diz que para ninguém na terra chega a morte sem que Deus dê licença. Amém. Por isso eu estou descansado. Glória a Deus. Aleluia. Que a hora que eu sair daqui, eu vou para os braços dele. Eu estou no serviço dele, olha aqui. E que bom se fosse agora aqui, né? Aleluia. Ele diz, não há lugar melhor para morrer do que na igreja. Você assistindo um culto? Hã? Glória a Deus. Irmãos, corram depressa. Eu já estou parando, viu? Já estou parando para não cansar vocês, senão amanhã vocês não vêm, né? Mas amanhã nós vamos continuar com isso aqui. Amém. Certo? Então diz, o problema hoje é de vocês, veteranos, sabem disso. Tem muito evangelismos de oriundo. Hein? O povo se entreteu até com hinos depravados. É verdade?
Tem hinos que é insuportável você ouvir, certos cânticos que você liga que não tem jeito. Eu acho que nem o diabo quer. Mas o cristão é limpo, a casa dele é limpa, ele louva, ele adora, mas ele não deixa contaminar nada. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém, irmãos. Isso vai enchendo a gente de uma maneira que a gente fica quase sem poder falar. Amém. Glória a Deus. Isso é certo, muitos dizem, com muito barulho, desordem, muito clamor e tudo mais, e tocando trombetas e assim por diante, dizendo: quem se levantará, amém, e aceitará Cristo como Salvador, eles dizem, e aí você está salvo. Não se engane. A salvação tem 3 processos: justificação no ato, santificação no santuário, novo nascimento e o que mais? Batismo do Espírito. Os batismos do Espírito Santo, você entrando atrás do véu. Certo? Bom, amanhã nós discutimos mais um pouquinho disso, tá bem? Mas eu só vou terminar aqui esse pouquinho aqui para nós ir embora, tá bom? Deus te abençoe, irmão. Você vai para o céu, eles dizem. Agora, ele está te enganando. Ele dizia uma mentira. A vida cristã é alma gêmea com Jesus. Quantos creem nisso? Alma gêmea com ele. Você se une de tal maneira que ninguém te desune. É como como é que era, irmão Simar? O sabiá, aquele que colocava nas costas quando dava uma dor, não é? Emplasto sabiá. Tirava a dor, né? Então você e Jesus é desse jeito. Amém. É com queijo e a rapadura. Ambos são gostosos juntos, não? Amém. É bom demais, né? Você dá vontade de rir, de gritar, de chorar, não é isso? Aleluia. Glória a Deus. Isso é lindo demais. Ele está por todo o tabernáculo aqui nessa Amém, noite. Senhor. Olha aqui, irmãos. Então, pela Escritura, na semana passada, encontramos que o povo oriental, quando o Espírito Santo desceu sobre os judeus, eles eram um povo oriental. O Espírito Santo caiu com grandes sinais e manifestações. Amém. Amém. Pedro recebeu o Espírito Santo no Pentecoste, Atos capítulo 2. Amém. Em Atos 3, logo em seguida, naqueles dias, ele chegou na Porta Formosa e fez um paralítico andar. Aleluia. Certo? Amém. Amém. Atos 2, 42 diz que eles viviam unânimes no templo. Unânimes. Orando, cantando e comendo pão em comunhão. Amém. Irmãos, eu vou parar por aqui, tá certo? Amanhã, se Deus quiser, nós damos continuidade. Aleluia. Tem escrituras aqui para nós ler amanhã, tá bem? Vocês estão bem? Amém. Amém. Estão bem mesmo? Amém. Glória a Deus. Depois de uma lição dessa do profeta, você só pode estar bem, né? Glória, aleluia. Você só tem que ficar bem. Glória a Deus. Aleluia. Eu, em cada reunião que chego, eu fico melhor. Amém. Certo? Eu fico melhor. Glória. Porque esse é o meu lugar. Amém. Em casa, no canto de oração, né? É tão bom. Amém. É? Você sabe que hoje de manhã ainda me ajoelhei aqui nesse altar? Glória a Deus. Glória a Deus. Vem? O cristão tem que ter um desejo disso. É como, eu não sei como é que se chama esse desejo, né? É uma coisa que você não explica, sai da alma. Amém. Agora, vamos cantar um hino para nós ir embora? Amém. 292.
A irmã Beth está de aniversário hoje? Vamos cantar um parabéns para ela hoje, mas o irmão Petica não está aí, não vai vir amanhã? Mais tarde. Ah, sim. Não, já entendi a linguagem. Fala em língua desconhecida, cadê? Línguas estranhas. Tem que ter um intérprete aí, não tem? Aleluia! O fim vem, ensino. Quando o sol azul inimigo se ouvir o retiro, é o grande dia do Senhor. A luz branca dourada vai ficando desmaiada, de tão grande que é o doutor. Vai chegando. Pra você.
cá, vamos orar pela nossa guerreira aqui no trabalho, né? Glória a Deus. Quantos anos com essa mensagem, né? Correndo de um lado para outro, mas o Senhor vai acalmando as águas, né? Vai dando força para superar a batalha. Isso eu acompanhei as batalhas. Aleluia! Sempre dizendo, irmão Bete, tem a hora, Deus vai trabalhar, Deus é bom. Mas, glória a Deus. Então, vamos orar por ela. Você ore do seu coração. Querido Pai, aqui está a tua filha, Senhor, nesse altar. E eu sei que o Senhor tem conservado ela nessa salvação preciosa. Eu sei que o Senhor tem dado água a ela do sobrenatural. Senão ela não tinha suportado isso, Senhor. E suportou. Mas agora vem o tempo do refrigério. Vem o tempo da luta, mas o refrigério chegou, Senhor. Então segura a tua serva nessa linha preciosa. E dá força e graça, Senhor, para ela se manter com a tua palavra. Esse tempo que vem vindo pela frente. Nós colocamos ela diante do Senhor e pedimos uma bênção, Senhor, para a sua casa, sua família, para o seu esposo, no nome de Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Amém, Jesus. Mamete, Deus abençoe. Dê um abraço nela. Amém, Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. É bom demais, né? Isso é bom demais. Então, irmão, nós já estamos despedidos. Amanhã, se Deus quiser, voltamos. Amanhã a gente pode prolongar mais um pouquinho o culto, né? Não tem aniversário amanhã, não? Não vai. Então tá, amanhã nós podemos prolongar mais o culto um pouquinho, né? E se Deus quiser, né? Amanhã é sábado, né? Glória a Deus. Amém, irmão. Deus abençoe. Obrigado, irmãos, por parar para ouvir essas coisas, né? Eu tenho muito amor por isso. Tem uns dias que eu chego no meu escritório, assim, eu começo a ver isso, eu queria, bom Senhor, se eu pudesse plantar no coração dos meus amigos, dos meus irmãos, isso aqui. Mas eu não consigo, né? Só semear semente. Mas eu sei, irmãos queridos, que nada me impedirá de ver os meus irmãos do outro lado. Amém! Amém. Vocês estarão lá comigo. Amém! Naquela linda manhã. Aleluia! Eu vou apresentar esses troféus todos. Vou apresentar todos lá. O profeta disse, se ele entrasse com a alma da mãe dele lá, já era um troféu. Eu tenho alguns lá. Alguns troféus. E mais vocês por aqui. Eu acho que não teve uma pessoa aqui que não batizasse em nome de Jesus. Deus me dê essa oportunidade. Eu sei que tem mais ainda. Vai chegar os últimos eleitos desse dia. Irmã Evinha, a senhora vai ter um corpinho de 20 anos somente. Mas se você já pensar em chegar a minha Evinha num corpo de 20 anos, isso é uma promessa que não tem preço. Glória a Deus, irmão. Um abraçando os outros, vão sair, Deus te abençoe. Né? Uma boa janta, né? Amém. Glória a Deus. E agora vamos. Daqui ela pra Bete. Então vamos lá. Nos discípulos no caminho de Emaús, falando a respeito de Jesus, o viajante dele se aproximou, quando perceberam que era o Rei Salvador. Fica conosco, nosso amado irmão Jesus. Fica conosco pelo céu e vem só
fica conosco pelo céu.